cara. Uma saudade de uma seleção brasileira que não empate com a Venezuela, uma seleção brasileira que o volante joga de volante, que o atacante joga de atacante, que o lateral joga de lateral, que as coisas não sejam completamente... lateral, inclusive. Que as coisas não virem completamente malucas. Deu saudade de ligar a televisão para ter o mínimo de prazer em ver a seleção brasileira. Hoje eu não tenho prazer de ver a seleção brasileira. Hoje eu ligo a televisão para ver a tragédia. E tem muita gente que apostou em ver Uruguai e Argentina. Que provavelmente foi um jogo bem melhor. Eu não assisti porque eu estava focado na seleção brasileira. Foi rigorosamente no mesmo horário, né? Que foi rigorosamente no mesmo horário. Quando a gente fala de desconexão do povo com a seleção brasileira, passa também por atuações péssimas, patéticas, vergonhosas, vexaminosas. Gente, ontem, o Diniz, na outra data FIFA, botou um ponta direita, botou um ponta esquerda para jogar de lateral direito. Ontem ele pegou um ponta direita para jogar de lateral esquerdo. Na próxima convocação, o Rodinei vai de camisa 9. O Brasil fez isso numa Copa do Mundo, Michel Bastos, com o Dunga em 2010. Pois é. Naquele momento, ele já havia sido lateral e ala esquerdo, mas voltou a jogar assustadamente e assustadoramente. A gente, eu tenho... Mas só um negocinho assim, uma pimenta assim. Na última Copa, o treinador da seleção levou 2 laterais direitos e num determinado jogo ele botou o zagueiro improvisado. Só que agora... O zagueiro, pelo menos, que jogava, jogou de lateral em um momento. Por exemplo, o Militão foi lateral no Real Madrid. Não, e foi lateral no São Paulo. No São Paulo também. Ontem o Diniz pegou um ponta direita, PP, para jogar de lateral esquerdo. Que até já jogou de lateral direito. Até entendo que ele tenha convocado um jogador só, mas a questão é a seguinte. O Emerson Royal realmente na seleção nunca foi bem. E não estou dizendo que ele não possa vir a ser, e é uma posição bastante carente. Mas é mais carente ainda quando você só tem de fato ele e é proibido o Emerson Royal jogar terça-feira. Pro bem dele. Então ele tem que apelar para um esquema de 3 zagueiros. Nós vamos discutir isso aqui. Ou o PP mesmo, enfim. Como é que faz? Porque ele só levou um lateral. E por que ele só levou um lateral? Estamos falando isso aqui a semana inteira, gente. E o lateral... Vamos entrar nisso. Foi muito mal, tudo isso que já foi falado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria falar boa tarde. Dependendo do fuso, né? Exatamente, o que eu estou pensando é o fuso, confuso, exatamente, com essa panorâmica maravilhosa. Aproveitando, pode mostrar ali o ar-condicionado, pelo amor de Deus, Giovana, pode aumentar um pouco a... Pode. É a onda de calor, Mauro. Aproveita que eu o ar-condicionado não está dando conta. Isso porque Fofolete, nosso designer aqui, queria botar uma camiseta de crochê, Fofolete. É o Henrique do figurino. Fofolete, se você queria botar... Eu olhando pra câmera aqui, Fofolete, você queria botar uma blusinha aqui, eu ia arrancar a blusinha no ar e bater... Não faço isso em casa. Mas voltando. Talvez... A gente viu o melhor do dinizismo durante 3 minutos. Aglutinação, compactação ofensiva, uma movimentação legal. 2 pontos esquerdos não podem funcionar juntos, funcionaram. Belíssimo gol. Ponto. Ali, para quem incensa o Diniz, maravilhoso. O homem que descobriu o futebol, redescobriu a humanidade e tal. Aqui. Só que os outros, exagerando, 87 minutos é o que há de pior do dinizismo. Time desorganizado, bagunçado, com ideias malucas, com uma troca do Rodrigo que não era uma atuação suprema. Mas tinha acabado de sair do replay de uma boa jogada do Rodrigo e aparece ele saindo, porque ele foi expulso. Não, foi um homem que tirou... O melhor momento dele no jogo ele sai. Porque o primeiro tempo foi péssimo. Eu acho que eu estava vendo pelo grande Milton Leite, parceiro lá de futebol. Cara, a tua sensação é fantástica. Tipo assim, ele foi expulso? o replay não pegou ele dando a porrada de alguém? Resultou na finalização na trave. Num jogo que evidentemente não estava definido, tem os méritos inegáveis da Colômbia. Que partida que fez o Luiz Dias e tal. Que história, né? Que história bacana. Não, e o pai dele, aliás, tem uma das cenas que até o pai meio que desfalece, que eu fiquei muito preocupado. Desmaiou mesmo. Eu falei, gente, assim, até a câmera podia tentar mostrar, já que mostrava o tempo inteiro, ele podia mostrar porque ele estava realmente desfalecido. Emoção, graças a Deus, ele passou por um problema pessoal, sequestro, enfim. Mas assim, e ao mesmo tempo, surpresa zero, né? Assim, dele ter um time esgarçado, não é só a questão coletiva, é o que a Gil falou também, o Marquinhos não vive um bom momento, o Emerson Royal com as suas dificuldades, eu gosto muito do André, gosto muito do Bruno Guimarães, talvez não seja ambos juntos, possa ser, um 4-2-4, 4-4-2 sem a bola, mas enfim, esgarçado, muito espaço, principalmente falando defensivamente, assim, tem questões estruturais, sim, também a gente tem que entender que tem pouco tempo, mas até por uma questão óbvia, se você não tem muito tempo para trabalhar na seleção, num clube, o que você faz? Faz o mais básico possível. E talvez o Diniz, com aquela fome de querer ser inventivo, eu nunca uso o termo professor Pardal, mas se alguém quiser usar, está liberado. Assim, de ser tão criativo, aquela coisa, às vezes, do overthinking, que até pegando, aí sim, um gênio, que é o Guardiola, né, que é um gênio,
Né? O Diniz é um excelente treinador, mas não é o gênio que quem ensina o Diniz o considera e nem o imbecil como às vezes quem incinera o Diniz. Concordo totalmente. O Diniz, lamentavelmente, criou-se no Brasil uma coisa, ou você ama e o Diniz não tem erro, ou ele é o pior treinador da história do futebol interplanetário. Não é nem uma coisa nem outra. Eu, aliás, sou mais do time que incensa o Diniz, ou que gosta do Diniz, do que do incinera, e adoro a figura humana dele. Assim, é um cara muito humano, muito bacana, muito diferenciado. Torço pelo Brasil, torço por ele também, pela pessoa que eu conheço desde o tempo de atleta, então também facilita. Mas independente disso, que realmente é a menor questão, assim, o Brasil está muito... Tem que fazer mais... Desculpa usar odeio frases feitas, mas o feijão com arroz, né, cara? Não pode fazer um feijão com arroz, com nuvem de pupunha, com mafagafos. Não, se você tiver 40 dias para trabalhar aí essa sim, receita, tudo bem, mas com 7 dias para 2 jogos. E para um momento instável, com muita gente jovem, com enorme potencial, como o garoto Hendrick. Mas enfim, mas não são 11 Hendricks. E nem o Hendrick pode ser cobrado nesse momento por isso. E defensivamente é isso. O Marquinhos não está legal, o Gabriel Magalhães tem suas deficiências, todo mundo tem. Coletivamente o resultado foi esse. E podia ser pior. Nós vamos começar. Bom, obrigado, viu, Diniz e seleção. A gente teve um começo de programa nada leve, assim. Pau na seleção, pesado, só tirando a parte dos 3 minutos, que inclusive muita gente se identificou com isso. Sim. Mas, enfim, perfeito. Vamos lá, vamos falar de seleção. E o Mauro pegou aqui o gancho da saída do Rodrigo, que muita gente no momento em que aquilo aconteceu não entendeu, acho que não pela entrada do Paulinho, mas muito pela escolha do jogador que foi substituído. E aí eu fiquei naquela, vou esperar a explicação do Diniz na coletiva, o que ele vai dizer, porque não me pareceu lógica a decisão. E aí o Diniz disse o seguinte, ó, sobre a saída do Rodrigo, vamos colocar as aspas aí. A gente tirou o Rodrigo por achar que ele tinha sentido o calor, o cansaço, tinha perdido um pouco de mobilidade. Claramente ele não perguntou ao Rodrigo se o Rodrigo tinha sentido cansado. A gente achou, ele falou, ele usou o achar, exatamente. Né? A gente achou que ele estava sentindo calor, de fato era 28 graus ontem à noite, era quente lá em Barranquilla, tava calor. Se ele não tivesse... Aqui 48 graus se não fosse agora. uma suposição, ele provavelmente fala, perguntei ao Rodrigo e ele disse que estava cansado, que não estava aguentando mais. E esse não deveria ser o procedimento? Né? É só ver a cara do Rodrigo quando ele sai do campo. O Rodrigo sai emburrado do campo. E outra, pra gente começar, ontem o que o Diniz fez com o Rodrigo, especificamente falando, é uma sucessão de erros. Ela começa com... O início até nem é tanto, né? Porque ele espelha a dupla de ataque do Real Madrid, o Rodrigo fazendo um atacante pela direita. Beleza. No momento que o Vini se machuca, quem entra no lugar do Vini é o João Pedro. Isso. Aos 25. E o Rodrigo vira o ponta esquerda. No lugar do Vini. Ele tira o Rodrigo lá do ataque da direita, empurra lá na ponta esquerda e o meia vira o Martinelli. O Martinelli segundo volante. Segundo volante. O Martinelli recebendo bola de costas pro gol e girando. E assim, eu vi uma galera defendendo isso como característica. Não. Se o Arteta ligou a televisão dele ontem pra ver o Martinelli fazendo isso, ele surtou. Não, basta você ver o que foi a performance do Martinelli até os 25 minutos e o que foi a partir da mudança. O Martinelli some do jogo. Perfeito. Completamente. Porque ele recompunha mais do que o próprio Guimarães. Sim. E é por isso que ele estava morto no jogo. Ele não conseguia chegar inteiro. O Rafinha, a mesma coisa. Sim, e o Rodrigo não estava cansado, por quê? Porque muitas vezes ele era o último a recompor. E nítido que no último lance que ele participa, que ele não estava com esse cansaço. Se for um jogador cansado... O momento da troca seria o Martinelli. Sim, Rodrigo. Óbvio. Cara, o final do jogo, tá? A gente tava vendo antes que entrar na prorrogação. O Douglas, o Douglas jogou bola miliano. Nosso maestro falou, Douglas, nosso comentarista. Tô com dó do Martinelli. A expressão corporal dele é de que vai acabar o jogo, ele vai vomitar. De, não tá aguentando, de exaustão, né? Assim. Então, e outra, vocês lembram da convocação, quando o Diniz pega o papelzinho e lê os nomes? Alisson, Liverpool, meias. Rodrigo, Real Madrid. Ele convocou o Rodrigo como meia e usou ele como ponta esquerda e o Martinelli, que ele convocou como ponta esquerda, como meia. Aí eu vou repetir, o PP, que de atacante, virou lateral esquerdo, o André, beleza. O André eu até reclamo menos, porque já joga assim com ele no clube. Sim, mas convocou de volante, virou zagueiro. Gente, quando você tem pouco tempo, quando a coisa tá ruim, não adianta você começar a tentar inventar. Você tem que botar as pessoas nas suas respectivas posições. Pra terça-feira, que inclusive pode ser... Tá com toda a cara que vai ser a primeira derrota da história da seleção brasileira em casa, em eliminatórias. Pode acontecer pela primeira vez nesse Brasil-Argentina, no Maracanã. É só pegar os jogadores e botar nas suas respectivas posições. Gil foi muito bem. Marquinhos, não dá. Tem que tirar.
Lateral direito a gente até pode ver, vai o PP, vai um outro zagueiro. Tem que ser um esquema de 3 zagueiros, cara. Pode ser 3 zagueiros. É porque é melhor ficar no 0x0 do que tomar pau. Mas tem que tirar os caras que estão muito mal, pô. Ele se colocou numa situação de difícil solução pra lateral direita. Tá na rua sem saída. Ele só levou um cara. Ele tá na rua sem saída. Ele não levou um reserva. Veja só, data FIFA passada, Danilo e Ian Couto. Aí o Danilo machuca contra a Venezuela, entra o Ian Couto. E entra bem. O Diniz é muito azar. Deu azar, muitas lesões. Os 4 laterais, isso é verdade. Eu nunca vi. Mas ok, ele leva Danilo e Ian Couto. E ele chama o Emerson pro segundo jogo, pra né? reposição. Aí o Ian Couto é titular no segundo jogo contra o Uruguai. E olha, um dos poucos que você pode achar ali que minimamente se salvaram. Primeiro gol saiu em cima dele, mas ele não é. E aí na data FIFA é o seguinte, o cara nem é chamado. Mas eu acho que foi por conta da declaração lá do... Mas aí... Se foi isso, ferrou. O que eu sou contra, tá? O que eu sou contra. Se foi isso, ferrou. Mas é a única coisa que eu vejo, porque ele não tá machucado, tá jogando, e pra mim o saldo foi até positivo. Dentro da tragédia que foi, os 2 jogos contra a Venezuela e o Uruguai, pra mim o saldo é positivo. Então, o único motivo que eu vejo pra ele não estar sendo convocado é o extracampo, que pra mim, assim, é lamentável. E é o melhor momento dele, tá? Do Ian Couto na temporada. Esse, a gente viu o melhor mês do Ian Couto na temporada. Cara, não dá pra entender. A gente tem a fala completa do Diniz sobre essa saída do Rodrigo. Que é a letra do Faroeste Caboclo. Abre aspas, o Rodrigo estava fazendo uma boa partida. A gente tirou por achar que ele estava cansado, que ele estava sentindo um pouco o calor, um pouco de cansaço. Estava perdendo um pouco de mobilidade. Tiramos por conta disso. E fazer uma análise de que tiramos o Rodrigo e tomamos os gols, acho que é demais, né? Tomou 2 gols de cruzamento. O que o Rodrigo poderia fazer nos 2 gols que a gente tomou? Esse tipo de comentário de que você tira um jogador e não tem nada a ver com os gols da Colômbia. Esse tipo de comentário de que você tira um jogador não tem nada a ver com os gols da Colômbia. Ele já tinha tido outras chances, não tem a ver com a saída do Rodrigo. A gente já estava mal e ficou pior, basicamente. Ele sabia, né? É bom saber que ele estava assistindo o jogo, porque eu fiquei um pouco preocupado. Isso é importante. Ele diz aí, não, ele já tinha tido outras chances. Ou seja, a bola dos caras já era para ter entrado há muito tempo. O que aumenta a responsabilidade dele do que aconteceu, porque ele demorou para socorrer o time. Mas depois ele fala que o time tá melhorando. Cara, dá nervoso. Aí vocês falam do Luxemburgo? Aí baixou o Luxemburgo aí, ó. Pingu? Delulu total. O Opta, que faz as contas. Ontem foi o jogo que o Brasil mais sofreu finalizações certas, 10, e finalizações totais, né, mais 13, ou seja, 23 na 23 história, a 12. nas últimas 3 edições eliminatórias. Ou seja, com o Tite e também no início do Dunga, que foi muito ruim para a Copa do Ciclo da Rússia, o Brasil nunca sofreu tantas finalizações como no jogo de ontem. 10 certas e 23 erradas. Foi também aí, que vai além, claro, da responsa, é a primeira vez na história que o Brasil perde 2 partidas seguidas nas eliminatórias, mesmo de 2000 e 2001, aquele momento pavoroso, 2 CPIs, 104 jogadores convocados por 4 técnicos distintos em 18 partidas, o Brasil teve tamanha dificuldade como a gente teve agora, ou está tendo agora. Vai bater mais recorde aí, pode anotar. Vai. Terça-feira. Tem chance Se perder para a Argentina, é mais um recorde. Tem chance disso. Fiquei pensando, pioneiros, né? A gente está questionando aqui a lista do Diniz, as ideias do Diniz no momento da convocação, toda a concepção tática, as decisões que ele tomou ou deixou de tomar no jogo de ontem. Eu não sei, 12 dias antes desse jogo, o Diniz estava sendo campeão da Libertadores da América. Recheado de méritos. E com muitos méritos, com um excelente trabalho, com o estudo do Boca, com a entrada do Martinelli na decisão, que se provou uma decisão acertada, povoando o meio-campo, John Kennedy vindo no segundo tempo. Obviamente que ele passou 10, 15 dias esmiuçando o Boca. Só que isso coincidiu com o momento da formulação da lista para essa data FIFA. Então, para você fazer uma lista de seleção brasileira, obviamente que você vai ter a tua equipe que vai te municiar de informações e tal, mas é importante que você assista jogos, que você acompanhe, que você, por exemplo, saiba como é que tá o Ian Couto lá no Girona, você precisa ver quais são as opções para a lateral direita. O Diniz estava focado no Boca, até o dia 4. E quase toda a comissão técnica da seleção que também é dele. O que vocês acham que pode ter pesado para ontem, para o desempenho de ontem, para o trabalho que a gente está vendo, que nessa data FIFA tá muito ruim? O João Pedro... Insistir no erro foi o que pesou. Pode teimosia. ser também. Teimosia. É lógico que a teimosia na vida e para um treinador, ela faz parte, né? Às vezes é convicção, depende. O que eu posso dizer, qualquer DR de casal, o que eu posso dizer que eu estou convicto, o outro lá vai dizer que você está sendo teimoso. Faz parte. Mas, o treinador tem que ser. Desculpa te interromper. Imagina, não. Mas assim, eu acho que convicção, quando é em relação ao setor defensivo, ela não tem que existir.
dificilmente um marcador que não está conseguindo exercer a sua função vai melhorar. Perfeito. Pode acontecer de você continuar com os atacantes ali em campo, na convicção, e num lance eles conseguirem mudar o jogo. Mas isso dificilmente vai acontecer com o setor defensivo. Então, acho que convicção no esquema defensivo que está dando errado é burrice. Ainda mais o Marquinhos é mais do que teimosia. Ainda mais quando você tem defensores que tecnicamente são questionáveis. O Emerson Royal tecnicamente é questionável. Bastante. O Renan Lodge, você tem questionamento a fazer. Eu odeio ser essa pessoa. Eu nunca sou essa pessoa, mas eu vou Calma, ser agora momento. você vai falar e aí a gente vai analisar se você nunca é essa pessoa. Não, é verdade, perfeito. Vai. Vocês muito mais do que eu. Eu e Giovana somos da mesma geração. Criado com Cafu, Cicinho, Maicon, Roberto Carlos, Serginho, que nem na Daniel seleção Alves. teve... Serginho, que nem na seleção teve oportunidade. Zé não foi? Gilberto. Zé Roberto. Marcelo até que na seleção jogou mesmo. Cara, ligar a televisão pra ver Emerson Royal e Renan Lodge é pra tirar qualquer um do sério.